Olá, telespectadores, estamos de volta no nosso terceiro bloco, o nosso assunto de hoje, adoção. Nós temos famílias acolhedoras aqui hoje em Tubarão, esse serviço funciona, tem funcionado bem? Sim, o Serviço Família Acolhedora é um serviço análogo ao serviço de acolhimento institucional. O que a lei preconiza? Que ao invés da criança ir para uma instituição em que ela vai ficar ali várias crianças, né, divididas entre vários cuidadores. Que a criança sabe que está numa instituição. Sabe. Ela sabe que está num lugar que não é uma casa, que não é uma família. Por mais que o serviço seja de primeira linha, muito bem feito. Com certeza, e eu posso falar que o nosso serviço aqui de Tubarão, ele é muito bom, assim, tanto pelo atendimento, a equipe técnica, a gente tem um trabalho muito junto, assim, a gente está sempre trocando ideias e tem um pensamento bem afinado. Mas o Serviço Família Acolhedora seriam famílias que se disponibilizam a, em suas casas, receber crianças em situação de vulnerabilidade por uma medida protetiva. É por tempo determinado, ela recebe também acompanhamento de uma equipe multidisciplinar da própria Prefeitura de Tubarão, assistente social, psicólogo. Ela também recebe um valor, que eu não vou saber dizer exatamente aqui, mas um valor, uma contrapartida do município para lhe ajudar financeiramente. Mas é uma forma de proteção daquelas crianças. E se essa família acolhedora, que é um serviço diferente, se por acaso ela desenvolve esse amor na criança e resolve adotar? Um dos critérios é que não possa ter interesse em adoção. Mas se ela pedir, então vai ser negado? Vai ser negado. A lei dispõe sobre isso, né? O Estatuto da Criança e Adolescente... Porque às vezes as pessoas se candidatam para ser família acolhedora, mas... Justamente por lá. Mas não, mas uma preferência, mas isso não ocorre. E que realmente pode haver a questão do amor, né? Pode nascer ali, mas... E tem que haver, para a gente cuidar de alguém, a gente tem que ter amor. Estar envolvido, né? Mas tem que ter a consciência que vai fazer esse serviço, né? É uma doação que se faz, mas é por tempo determinado. Né? Tu falasses, Leda, que tem uma equipe multidisciplinar. Eu queria saber quem forma essa equipe multidisciplinar e qual é o trabalho dela. A gente sabe que ela faz um estudo. Esse estudo vai estudar exatamente o quê? Né? Para saber se a criança está apta ou se a família está apta para adotar. Sim, então ali no fórum nós temos uma equipe multidisciplinar que é formada, né, por mim como psicóloga e por mais 3 assistentes sociais, a Graciele, a Andréia e a Ana. Somos nós 4 que formamos a equipe multidisciplinar e que atendemos, então nós fazemos os processos de habilitação para adoção e depois, no momento em que essa criança chega para determinada família, somos nós que acompanhamos o estágio de convivência. São profissionais de que áreas? Psicóloga e serviço social, psicologia e serviço social. No fórum, por enquanto, são essas. Então, assim, durante a habilitação para adoção, eu vou sempre focar nas questões psicológicas, vínculos, afeto, a composição familiar, como é que as coisas acontecem naquela família, o relacionamento conjugal, enfim, para a gente ver se minimamente aquela família tem uma estabilidade emocional, e também uma disponibilidade afetiva para receber uma criança como sua, né? E as minhas colegas na área social vão identificar mais as questões socioeconômicas, de habitação, mas sempre a gente trabalha muito interligado, então não tem assim uma divisão estanque, elas vão até ali, eu vou até aqui. Até ultimamente a gente tem feito esses trabalhos em conjunto, assim, porque sempre a interdisciplinaridade enriquece, né, as avaliações. Há pouco a gente conversava sobre os moldes de adoção e vocês me falavam da adoção da criança pelo padrasto, né? E aí tu me falasses em 2 ocasiões, uma em que até a criança pode ficar com o nome dos 2 pais. Como é que funciona isso? É a adoção unilateral, não sei se tu queres comentar, Patrícia. Não, podes falar, eu vou... Então tu me ajuda. A adoção unilateral seria, por exemplo, quando um padrasto decide adotar a filha da sua esposa, da sua companheira. Ele não é o pai biológico, mas a criança vai continuar sendo filha daquela mãe, né? Não só o padrasto, né? Pode acontecer ao inverso. Pode acontecer em caso de que essa criança, por exemplo, ficou órfã, perdeu um pai. Pode acontecer em casos de que a criança nunca teve um pai registral, nunca conviveu. Mas acontece também em casos de que a criança teve um pai, conviveu com ele há algum tempo, mas por N motivos esse vínculo se rompeu. Então, e quem assumiu a função parental ali foi, por exemplo, o padrasto. E ele propõe essa adoção unilateral. Seria essa modalidade. A questão ali dos 2 nomes que o senhor mencionou,
Há essa possibilidade, geralmente, quando o quê? Quando o pai falece, né? Quando o pai biológico falece, e aí o padrasto assume a criança como sua, né? Mas o que acontece? Não seria justo tirar o nome do pai. Então, o que os tribunais têm entendido? De que há possibilidade de adotar e ele ficar com o nome do pai, né? O pai biológico, e com o nome do pai adotivo, né? Alguns entendem que isso causaria um certo transtorno para a criança, né? Mas tem se entendido isso e tem se feito com bastante frequência, assim. Ou então, realmente, tira-se o nome do pai, né, Leda, do pai biológico e acrescenta-se do pai adotivo. Há possibilidade de se destituir o poder do pai biológico, por exemplo? Sim, há essa possibilidade, juridicamente, sim. E principalmente também, acredito, né, no caso que ele abandona, né? Ele Sim, abandona, porque tem pai que fez tudo certinho, a parte biológica e a parte jurídica no sentido de registrar, mas de resto, né, questão moral, questão de apoio financeiro, afetivo, ele some, desaparece, né? Quantos a gente conhece esses lalau aí da vida afetiva, né? Exato. E pra gente, assim, encerrar, né? Pena que nosso tempo é curto, eu gostaria então que vocês dessem uma mensagem final, a doutora Patrícia, assim, quais seriam os pontos, né, importantes para as pessoas que querem adotar. Então, olha, eu quero adotar, eu quero dar meu filho em adoção, né? E eu quero adotar, aonde procura, né? Isso me permite falar também daquelas pessoas que não querem adotar, mas querem ajudar de alguma maneira. Existe essa possibilidade? Eu não estou preparado ainda para adotar, mas eu quero ajudar essas crianças. Como é que eu posso fazer isso? Claro, eu acho que essa parte do apadrinhamento, né, que é essa questão de quando eu não estou preparada para adotar, ou eu não quero, mas quero apadrinhar, eu acho que a Leda poderia falar isso com muito mais propriedade do que eu, porque ela vive isso no dia a dia, né, Leda? Então, a gente vem instituindo aqui em Tubarão a questão do apadrinhamento efetivo em algumas condições. Crianças ou adolescentes que já estão destituídos do poder familiar e que a gente não encontra pretendentes aptos para adoção. Então, para ela ter pelo menos assim um vínculo fora da instituição de acolhimento, alguém que por mais que não vá adotar, vai levar para algumas atividades, vai acompanhar a vida escolar dela, às vezes o padrinho pode ajudar financeiramente também, de alguma forma. É uma maneira que a gente encontrou não é o ideal, não é o que as crianças esperam, mas é uma forma delas poderem... algo melhor, pelo menos. Exatamente. E se eu tenho uma criança hoje, tá? E tem muitas mulheres assim que às vezes vão lá, eu vou abortar porque eu não tenho condições, mas se ela resolver ter essa criança e entregar para adoção, é muito burocrático isso? Não, ela pode nos procurar no fórum, a gente vai dar o suporte, a gente vai fazer esse acompanhamento, as orientações. Ela só pode entregar o filho, assim, e manifestar isso depois que a criança nasceu, não enquanto ela está gestando. Ela pode mudar de opinião, inclusive, mas a gente acompanha ela e vai entender os porquês, os motivos, tentar, se há um motivo, um impedimento que está levando ela a não ficar com essa criança e pode ser sanado, a gente vai ver uma forma de ajudar, mas ela pode fazer isso de uma forma legal, sem nenhuma penalidade, né? Não é crime entregar legalmente uma criança para adoção, pelo contrário. É um ato, acho que até de muita nobreza, assim, saber que não vou poder cuidar do meu filho, mas dar um destino adequado para ele. Leda, já estamos, o nosso tempo já se esgotou. Eu queria dizer que foi um prazer muito grande te conhecer, te parabenizar pelo trabalho que vocês vêm fazendo. Né, que a gente sempre é importante de conhecer cada vez mais esse trabalho. E queria dizer, Patrícia, para ti que eu tenho muito orgulho de ti como profissional. E eu queria muito dizer que eu tenho muito orgulho de ti por tu ser minha irmã e tu tratar de um assunto tão sério, com tanta força e com tanta vontade de ajudar as pessoas que não são aquelas exatamente da nossa família, mas que acabam se tornando da nossa família. Muito obrigado para vocês. Eu que agradeço. Eu agradeço também a presença de vocês, né? Para mim também foi uma alegria tratar de um assunto tão importante e trazer exemplos reais, né? De quem está trabalhando, de quem está vivendo essa situação dia a dia. Pena que nosso tempo acabou. Muito obrigado, senhores telespectadores, né? Nós voltamos na semana que vem. Um abraço a todos.